Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Oh, que as bênçãos do Evangelho do Cristo, do nosso amado Jesus, possam envolver seu coração no início de mais uma semana, né? Que a sua semana seja enriquecedora, maravilhosa e vivida de maneira muito consciente. Consciente do seu poder interno de transformar tudo aquilo que você tem relacionamento em algo de luz e de paz, né? Porque é isso que a gente precisa acordar em nós, é ou não é, meus amigos? Né? Despertar a nossa consciência crística, divina, que a gente pode espiritualizar, né? Colocando essa luz divina em tudo aquilo que a gente faz. Seja do cafezinho que você vai fazer daqui a pouco para você tomar, seja o trabalho que você vai realizar, a criança que você vai cuidar, o livro que você vai ler, a caminhada que você vai fazer, seja lá o que for, lembre-se, quando nós fazemos com consciência, com amor no coração, com gratidão no coração, tudo se torna divino, né? Cada pequena atitude, cada pequena atividade se torna um verdadeiro templo para a gente poder despertar a nossa consciência espiritual. Então, que a gente possa começar a nossa segunda-feira com essa luminosidade interior. Muito bem. Meus amigos, na nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, né, levando essa consciência para o nosso dia a dia, eu queria exatamente conversar sobre isso com vocês. Uma das frases que Jesus nos trouxe, que sempre me chamou muita atenção, é quando Cristo diz que a fé sem obras é morta. Essa é uma frase continuamente repetida aqui nas nossas pílulas e para mim ela faz um sentido imenso. Eu espero que faça para você também, porque às vezes a gente repete frases soltas, né, sem saber exatamente o que significa, ou fala só por falar e não as sente. Para mim é muito claro. Jesus queria nos dizer que por mais que você tenha fé em Deus, por mais que você reze bastante, por mais que eu e você falemos coisas bonitas, por mais que a gente acredite que Deus é grande, se a gente não agir para mudar algo objetivamente falando na nossa vida para melhor, isso não significa nada. A fé sem obras é morta. Muito mais valioso do que as palavras, meus amigos, são as ações. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Não é assim? Porque o resultado é o mesmo. Eu vou repetir. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, porque o resultado é rigorosamente o mesmo. Vamos pegar o nosso caso, por exemplo. Nós temos nossas mensagens diárias aqui na Pílula do Evangelho. Graças a Deus, o seu coração está receptivo, né? Sempre chega aí. Para nós é uma grande alegria. Mas vamos pensar da seguinte forma. A gente já tem quase 1 ano e meio de Pílula do Evangelho. Muitas mensagens, quem não ouviu todas, que tiver interesse em saber, está lá no nosso canal do YouTube, Pílula do Evangelho. Então são muitas mensagens sobre os mais variados assuntos. Muita gente fala assim, Ricardo, que bacana o trabalho, as mensagens. Ontem, né? Vocês sabem, nós estivemos na casa de Glacos, em Betim, né, no Abrigo da Luz à noite, como sempre, momentos abençoadíssimos, sempre pessoas generosas e sempre vem alguém compartilhar algo muito bom a respeito da Pílula do Evangelho. Eu não preciso nem falar da minha alegria. Entretanto, vamos pensar junto? O que adiantaria ouvir todos os dias uma mensagem boa e continuar sendo uma pessoa egoísta no seu dia a dia, não é? O que adiantaria, por exemplo, no meu caso, né, que as gravo para vocês, gravar e terminar de gravar e fazer alguma coisa muito errada, muito feia, repetindo um mau hábito, seja lá qual for. Então não adianta a gente, entende, falar da fé, se nós não agimos através da fé. Então a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te convidar a refletir sobre isso. Quais são as mudanças reais, concretas, que você foi capaz de fazer na sua vida nesse último ano, que você tem feito nos últimos dias e principalmente que você quer fazer a partir de agora. Às vezes, gente, as mudanças são coisas simples, mas que, é lógico, transformam completamente a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa ciumenta, que se esforça e para de ter crise de ciúme e começa a confiar mais em si e aí melhora muito o relacionamento. A família agradece, o marido, a esposa ficam felizes, né? Os filhos ficam felizes porque você se libertou do ciúme. Talvez uma pessoa indisciplinada que passou a ser mais disciplinada para com seus deveres, cumpre com seus deveres, de repente passou a estudar, passou a ler e consequentemente essa linha, né, positiva, desencadeada com conhecimentos novos lhe trouxe mais alegria, mais bom ânimo, mais bem-estar, que melhorou seu trabalho, sua vida em família, inclusive sua saúde. Talvez a obra, né, tenha sido feita em relação a coisas mínimas. Por exemplo, você voltou a frequentar uma casa religiosa, seja qual for,
E isso fez com que tudo se transformasse. Você fez novos amigos, passa a vivenciar a caridade todos os dias, ou pelo menos algumas vezes na semana. Tem um trabalho social que você faz parte, que você se doa para alguém que fisicamente não conhecia, mas que agora o seu coração está entrelaçado. Isso é uma obra concreta, concorda? De repente, uma pessoa que está enferma e que talvez não tenha melhorado fisicamente ainda, porque talvez seja a sua prova, mas deixou de se queixar e passou a agradecer a Deus. Então, se sente mais em paz, mesmo que o corpo físico não esteja tão bem. Ou talvez você que cuide de uma pessoa enferma, que antes o fizesse pelo dever moral, mas fazia com tristeza e que de repente agora faz com um carinho enorme, com leveza na sua alma, porque você sabe que está sendo um instrumento de Deus para ajudar outro a se libertar enquanto você também se liberta. Então assim, gente, a nossa fé ela tem que produzir algo. Senão, é como o figo. Lembra da figueira seca que Jesus fala no Evangelho? Que deveria estar produzindo os figos e não os produziu? Não adianta, né, nós termos um monte de teorias dentro de nós e não termos obras. Então, repito, quais são as obras lindas que você tem cultivado até agora e, em especial, que quer começar a melhorar a partir de agora? Hábitos novos que você julga ser importantes para a sua vida. Talvez ter mais tempo livre para você conversar com seus filhos. Literalmente prestar atenção no que eles necessitam, dar mais carinho, afeto, ou filhos terem mais tempo livre para visitar seus pais, para estar com seus pais. Entende? São coisas práticas que a gente começa a trazer para o nosso dia a dia e que a gente vai vendo como o Evangelho, gente, ele é vivo, ele é pulsante, ele é vibrante no cotidiano. Muita gente imagina que o Evangelho é apenas uma repetição solta de frases bíblicas ou de livros sagrados, né, de várias doutrinas religiosas, e na realidade o Evangelho nada mais é do que a lembrança viva de quem nós somos. Concorda? Da nossa semente divina, colocada em prática, porque foi isso que o Cristo nos ensinou. É isso que Jesus nos pede. Então, que o dia de hoje seja um dia maravilhoso de conscientização de que nós devemos e podemos criar obras lindas para que a nossa fé nunca seja morta. Né? Seja lá qual for a demanda da sua alma, a demanda da sua vida, que você possa se sentir, Deus abençoe, inspirado nesse dia de hoje para criar mais obras e fortalecer, claro, aquelas que você já tem. Aqueles hábitos saudáveis que você já possui em todas as áreas da sua vida. Meu desejo para você que você brilhe cada vez mais a sua luz, assim como Jesus nos ensinou a fazê-lo. Que você definitivamente não deixe a luz debaixo do alqueire, mas sim coloque-a sob o velador. Sabe por quê, gente? Quando a gente deixa brilhar a nossa luz, a gente deixa de ter medo, a gente deixa de ter insegurança, nós passamos a confiar mais na presença de Deus em cada minuto da nossa existência. E cada experiência, por mais prazerosa ou não que seja, se torna uma oportunidade de libertação de quem nós não somos, para que a nossa verdadeira essência venha à tona. Então quem confia na sua luz, sabe que as sombras, a escuridão vão se dissipando naturalmente, com calma. Por quê? Porque você está focando na sua luz. Porque você deixou de focar no que você não era e passou a viver quem realmente você é. As potencialidades divinas dentro de cada ser. Então que Deus abençoe seu dia, linda semana, abençoada semana, muita luz, muita paz, muita energia boa para você, para sua família, para quem você ama tanto e lógico, gente, para toda a humanidade ao seu redor. Que Deus permita, né? Aliás, Deus permita, imagina, claro que Ele permite, que nós nos permitamos, isso sim, né, nos trabalhar de tal forma que todo ser que cruze o nosso caminho, seja uma plantinha que a gente toque, um animalzinho que a gente veja, ou um outro ser humano, possa sentir em nós esse amor vibrante de Deus sendo compartilhado com todos aqueles que nos rodeiam. Fiquem em paz e você já sabe, né? Até breve, até muito breve, com mais obras iluminadas com uma fé radiante.